Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Geo. Com você. Hoje a gente vai falar sobre dois conceitos que aparecem muito nas aulas de geografia: espaço geográfico e paisagem. Na geografia, usamos alguns conceitos, também chamados de conceitos estruturantes, para analisar o espaço e a realidade. São 5 ao todo: espaço geográfico, paisagem, lugar, território e região. Neste vídeo, vamos focar apenas em 2 deles: o espaço geográfico e a paisagem. Esses conceitos podem ter diferentes sentidos, dependendo do autor e da forma como são estudados. Neste vídeo, vamos trabalhar com a visão do geógrafo brasileiro Milton Santos, uma das principais referências da geografia. Quando falamos em espaço geográfico e paisagem, estamos falando do mundo em que vivemos hoje. Um mundo cada vez mais conectado, marcado pelo que Milton Santos chamou de meio técnico-científico informacional, onde pessoas, informações e mercadorias circulam por meio das redes e das tecnologias. Mas esse acesso às tecnologias não acontece da mesma forma em todos os lugares. Em algumas regiões do mundo, o acesso à internet é amplo, enquanto em outras ele é limitado ou até inexistente. Essas diferenças mostram que o espaço não é neutro. Ele reflete desigualdades sociais, econômicas e tecnológicas, e muda conforme as ações humanas ao longo do tempo. Para compreender o espaço geográfico, não basta observar apenas um lugar. É preciso analisá-lo em diferentes escalas, pois os fenômenos acontecem do local ao global, especialmente em um mundo marcado pelas redes e pelos fluxos. Na escala global, analisamos fenômenos que envolvem o planeta como um todo, como a circulação de mercadorias, informações, capitais e pessoas, além das relações econômicas, políticas e ambientais entre os países. A escala regional observa áreas com características semelhantes, que podem ser naturais ou humanas. Já a escala nacional analisa o território de um país, considerando suas paisagens, sua população, sua economia e sua organização política. Na escala local, analisamos os espaços do cotidiano, como o bairro, a cidade ou a comunidade onde vivemos. É nessa escala que se constrói o conceito de lugar, marcado pelas relações sociais, pela cultura e pela vivência das pessoas. Essas escalas se relacionam entre si, especialmente no contexto da globalização, em que os acontecimentos de um lugar podem ter impactos em diferentes partes do mundo. Quando analisamos o espaço em diferentes escalas, do local ao global, estamos sempre falando do espaço geográfico. Ele é resultado da relação entre os seres humanos e a natureza ao longo do tempo. Ele reúne elementos naturais e elementos construídos pela sociedade, mostrando que o ser humano é um agente ativo na sua transformação. O espaço geográfico não é estático. Ele se transforma conforme as necessidades humanas, com a construção de moradias, estradas, cidades, áreas de produção e também de preservação ambiental. Atualmente, o espaço geográfico abrange toda a superfície do planeta. Mesmo áreas pouco habitadas, como florestas, montanhas ou desertos, fazem parte dele, pois sua preservação ou ocupação depende de decisões humanas. Observe essa imagem de Machu Picchu. Você consegue identificar algum aspecto que mostre a relação entre a sociedade e a natureza? Nesse caso, mesmo com o relevo montanhoso e as grandes altitudes, os seres humanos ocuparam a área ao longo da história, adaptando o espaço natural para a construção da cidade. Isso mostra como a sociedade transforma a natureza e produz o espaço geográfico. Observe esta imagem com atenção. Quando falamos em paisagem, estamos nos referindo a tudo aquilo que podemos ver em um lugar. Nesta paisagem, aparecem elementos da natureza, como o céu, as árvores e o relevo, e também elementos construídos pelos seres humanos, como os prédios, as ruas e os veículos. A paisagem mostra, portanto, o aspecto visível do espaço geográfico e revela como a sociedade transforma a natureza de acordo com suas necessidades. Ao observar uma paisagem, conseguimos identificar tanto os elementos naturais quanto as marcas da ação humana. Agora, vamos observar estas imagens com calma. Nesta primeira imagem, temos uma paisagem natural.
Ela é formada principalmente por elementos da natureza, como o relevo, a vegetação, a água e o céu, com pouca interferência dos seres humanos. Já na segunda imagem, observamos uma paisagem humanizada. Nela, aparecem construções, ruas, casas, prédios, veículos e outras modificações feitas pela sociedade. Isso mostra que a paisagem pode mudar ao longo do tempo, conforme a ação humana transforma o espaço geográfico para atender às suas necessidades. Para finalizar, vamos retomar o que estudamos até agora. Ao longo da aula, vimos que o espaço geográfico é resultado da relação entre a sociedade e a natureza, sendo constantemente transformado pela ação humana. Para entender melhor esse funcionamento do espaço, Milton Santos nos ajuda com os conceitos de fixos e fluxos. Os fixos são tudo aquilo que está instalado no espaço, como casas, estradas, escolas, fábricas, portos e redes de energia. Já os fluxos são os movimentos que acontecem entre esses fixos, como o deslocamento de pessoas, mercadorias, informações, capitais e serviços. É a interação entre fixos e fluxos que faz o espaço geográfico funcionar e se transformar ao longo do tempo. A paisagem, que estudamos em seguida, é justamente aquilo que conseguimos ver dessas transformações, sejam elas naturais ou humanizadas. Assim, compreender o espaço geográfico, os fixos, os fluxos e a paisagem nos ajuda a entender melhor o mundo em que vivemos e as mudanças que acontecem ao nosso redor. Se você gostou deste conteúdo, acompanhe os próximos vídeos para continuar estudando geografia de forma simples e conectada com a realidade.